A única coisa que digo eu é que passa em tantos estádios, sempre com o mesmo, há alguma coisa que não vá. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Os casos de racismo sucedem-se no futebol e a FIFA até tem em curso de forma permanente uma campanha contra a discriminação mais comum nos estádios. Vinícius Júnior, o jogador brasileiro que atua no Real Madrid, é, infelizmente para ele, a vítima mais comum dos racistas. É um jogador polémico, conflituoso e não raras vezes o seu comportamento é recordado como se fosse aceitável utilizá-lo para justificar os insultos racistas de que é alvo. Os ingleses têm uma expressão, gaslighting, que basicamente significa que há quem queira responsabilizar a vítima por aquilo que lhe acontece. Na terça-feira, Vinícius marcou um golo ao Benfica no mesmo estádio onde, o mês passado, o Real Madrid tinha sido derrotado. O jogador provocou os adeptos benfiquistas nos festejos e, por isso, até viu um cartão amarelo, mas foi um dos jogadores adversários, Prestiani, que alegadamente lhe lançou um insulto racista. A polémica corre o mundo, com cada um dos jogadores a dizer coisa diferente sobre o que aconteceu e com os clubes a assumirem por inteiro as dores dos seus respectivos jogadores. A pretexto deste caso, conversamos com o comentador da SIC, David Borges, sobre o racismo na sociedade e no futebol, onde o clubismo é alimentado por uma exagerada irracionalidade. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva David Borges, sem querer entrar na discussão sobre quem diz a verdade, mas a pretexto do alegado insulto de Prestiani a Vinícius, o racismo é um problema da sociedade que assume uma gravidade maior em vários estados porque leva muitas vezes a atitudes coletivas. É um problema por resolver no futebol? É preciso uma outra atitude por parte da FIFA, da UEFA, de cada uma das federações e até dos próprios clubes? Eu penso que o problema poderá começar a resolver-se quando todos os protagonistas, e estou a pensar sobretudo em treinadores e jogadores de futebol, se compenetrarem que têm também de dar o passo em frente no sentido de atenuar o grande problema que existe à volta desta questão do racismo. E aqui vou jogar, se calhar navegando contra a corrente, com a celebração de Vinícius depois do belo golo que marcou e que deu a vitória ao Real Madrid. É evidente que ele tem todo o direito de celebrar um golo como quiser. É verdade que não se pode impedir um jogador de bailar como forma de celebrar o golo. Mas a realidade é esta. Há um estádio com 60 mil pessoas e quando acontece um golo, esse golo é felicidade para a equipa e os adeptos, ou os adeptos da equipa que marcou o golo, e é uma desgraça para os adeptos e para a equipa que sofreu o golo. Isto é a irracionalidade do futebol, que é uma coisa que existe e que dificilmente será afastada do futebol. E, portanto, o jogador de futebol, quando marca um golo, tem de celebrar ou precisa de celebrar o golo com os seus companheiros e não acentuar a ferida do golo sofrido pelo adversário. E aqui Vinícius não teve o bom senso de evitar, digamos, que essa aproximação do fósforo à gasolina que estava já a correr. E eu lembro-me, e é para terminar já a resposta à tua pergunta, lembro-me uma coisa que aconteceu em 2012 num jogo em Espanha entre o Rayo Vallecano e o Barcelona. Barcelona ganhou por 7-0. O quinto golo resultou de um cruzamento de Dani Alves, que é um mestiço, para o cabeceamento de Tiago Alcântara, outro mestiço, e os dois juntaram-se a celebrar o golo, bailando também junto à bancada. E aí, evidentemente, o público do Rayo Vallecano vociferou contra aquilo e apareceu correndo desesperadamente o Puyol, capitão do Barcelona, a
dar, digamos, o conselho aos jogadores para terminarem com aquele bailado, porque isso estava a ofender o público. E o próprio Pep Guardiola, treinador, pediu desculpa por essa celebração, dizendo que estava absolutamente fora de tom, e os próprios jogadores acabaram depois por pedir desculpa, considerando que tinha sido uma ofensa aos adeptos do Raio Vallecano. Evidentemente que a reação dos adeptos teve laivos de racismo, e Dani Alves, nesse aspecto, tem outras situações, como a vez em que lhe atiraram uma banana e ele pegou na banana, descascou a banana e comeu-a diante do público, mas há essa necessidade dos grandes protagonistas do futebol, sabendo que há esta irracionalidade no futebol, serem capazes de evitar formas de exacerbar, digamos, emoções ao ponto de atingir o lado do racismo, que acabou por ser este caso com o Bresciani. Ainda assim, David, por exemplo, Mourinho, o treinador do Benfica, no caso não foi as bancadas do Estádio da Luz a reagir, foi um jogador. Insisto, não sabemos o que terá sido dito porque é a palavra de um contra a de outro, mas o treinador do Benfica acabou acusado no Reino Unido por uma ONG anti-discriminação de ter feito gaslighting, que no fundo é acusar a vítima por racismo ou por outro tipo de discriminação, como a discriminação de género, que também é muito comum no futebol, de ser responsável pelo que aconteceu. Mourinho, o treinador do Benfica, lembrou que Vinícius fez exatamente aquilo que faz muitas vezes, que é de ser provocador no campo. Bom, o episódio do Bresciani com Vinícius é o mais mediatizado, mas há outras tomadas de imagem do público próximo de Vinícius, e há, por exemplo, a imagem muito clara de dois espectadores a fazerem gestos simiescos, portanto, imitando o macaco, e certo, com isso, digamos, acentuando ainda mais a questão rássica neste episódio. Mas é verdade que estamos aqui perante outra irracionalidade do futebol, que é a defesa do nosso. Enquanto que em Espanha, e os meios ligados ao Real Madrid consideram absolutamente fora de dúvidas que Vinícius foi vítima de um ataque racista de um jogador que lhe chamou macaco, que lhe chamou nono, enquanto do lado do Benfica há todo o movimento no sentido de defender o seu, Bresciani, e dizendo que não é verdade aquilo que Vinícius diz, sendo verdade aquilo que Bresciani diz relativamente à má interpretação de Vinícius daquilo que terá dito. Isto é, há duas tribos separadas, e isto manifesta mais uma vez a irracionalidade do futebol, há duas tribos separadas que não encontram um ponto de equilíbrio, isto é, não há uma prova, vamos juntos discutir este caso e levá-lo, digamos, para um ponto em que seja possível educar mais os meios do futebol para atos que podem assemelhar-se ou podem entrar mesmo no território do racismo. Então damos aqui um salto na conversa, regresso já novamente à questão do racismo e mais global, até para recordar o caso Marega em Guimarães. Neste caso, que está a ganhar grande relevância internacional, com muitos jogadores internacionais de gabarito e até pilotos de Fórmula 1 a entrar na contenda, muito razoável porque a alegada vítima é um jogador do Real Madrid. Perante a repercussão, como avalias a comunicação do Benfica? Avalio de uma forma muito negativa, é aquela questão que eu já referi há pouco, dizendo que perante um caso que assume esta gravidade global, porque acaba por determinar reações internacionais como aquelas que estamos a observar e que estão a cair como chuva sobre este episódio, os clubes, sobretudo os clubes, os protagonistas, os treinadores, os próprios jogadores, os capitães de equipa, deveriam tentar uniformizar posições equilibradas para exacerbar a gravidade de um alegado ato de Bresciani, no sentido de possibilitar uma ajuda em relação ao clima que se está a viver no futebol. Mas não é isso que se está a verificar. Há esta separação, e tão grave como as posições do Benfica desculpabilizando o Bresciani é a gravidade do lado do Real Madrid. Sim, que não presume a inocência, não é? A retirar Vinícius da situação e a não presumir a inocência e não a contribuir também para algum equilíbrio nesta matéria. E em questões de racismo, que é uma coisa epidérmica, é muito chocante, digamos, confrontarmos com esses episódios, nestas questões tem de haver, sobretudo, equilíbrio, bom senso, cabeça fria e sermos capazes de encontrar pontos de contacto para ajudarmos coletivamente a resolver o problema. A propósito dos próprios clubes, o que eles têm que fazer, o que é que nos diz da massa adepta dos diferentes clubes? Os insultos racistas aos jogadores negros da outra equipa, quando há jogadores negros na própria equipa, não é? Um insulto racista a um determinado jogador africano, é um insulto a todos os jogadores africanos, não é? Os próprios clubes não se tornam cúmplices destas agressões verbais aos seus jogadores quando optam por assobiar para o lado quando é com o outro clube, qualquer que ele seja.
Tudo isso é muito evidente e não há nenhum esforço clubista no sentido de atenuar este problema. É verdade que nós temos, de facto, sinais claros do racismo na sociedade em todos os polos da sociedade. Mesmo, digamos, o chamado racismo espacial, que Lisboa, por exemplo, projeta muito na questão de os negros, por exemplo, que chegam à cidade de Lisboa muito cedo, às 5 da manhã ou às 4 da manhã, para irem trabalhar ou nas obras ou nas limpezas e depois ao fim do dia retiram-se para os subúrbios acabadas as suas tarefas. Isso é uma forma de racismo espacial, retirando, digamos, do centro de uma cidade como Lisboa, aqueles que, estando nos subúrbios, apenas vêm tratar das coisas da Cidade Branca ou da chamada Cidade Branca. Há, portanto, esse largo leque de situações de racismo e no futebol isso é exacerbado pela irracionalidade que rodeia o futebol. E depois é levado à conta da própria discussão que se torna inevitavelmente uma discussão ofensiva para o contrário. Isto é o mesmo que um acidente de trânsito ou um conflito de trânsito em que a discussão acaba por ser insultuosa, ou porque o outro é careca, ou porque o outro é gordo, ou porque o outro é negro, ou porque o outro é branco, porque também eu em Angola tive alguns sinais desse racismo do lado contrário, porque me chamaram muitas vezes branquela de merda. Digamos, o conflito acaba por levar a pessoa que ofende ao insulto mais extremo que pode alcançar, e neste caso, no futebol, quando se confronta o público que sofre um golo daqueles que pode ditar a eliminação de uma equipa e vê o jogador que o marcou a bailar diante de si, entra no plano do insulto, e o insulto vai no sentido de tentar ofender o mais possível aquele sujeito que marcou o golo. E a ofensa para aquele sujeito que marcou o golo é a condição de negro. Porque se fosse um jogador careca, provavelmente o insulto iria no sentido de ser careca e tentar, digamos, aprofundar esse insulto pela circunstância de ser careca. Para fechar a nossa conversa, David, recorda um caso que tem 6 anos, foi exatamente a 16 de fevereiro de 2020. Perante a evidência de que Marega foi vítima de racismo coletivo em Guimarães, todos nós ouvimos, fez esta segunda-feira 6 anos, nada aconteceu ao clube cujos adeptos tiveram este comportamento, a pena, ainda assim leve, de um jogo à porta fechada, acabou anulada pelo Supremo Tribunal Administrativo. A impunidade é um convite a que isto aconteça mais vezes. É verdade, estas questões do racismo, e apesar da UEFA e da FIFA serem muito rigorosos nesta matéria, não sei o que é que vai acontecer aqui, mas algo acontecerá, porque haverá uma investigação com testemunhas, enfim, haverá depois o levantamento de todas as dúvidas que possam ser esclarecidas e no fim poderá haver algum tipo de sanção, veremos o que vai acontecer, mas a pressão internacional já é muito forte e ao ponto de obrigar a UEFA e a FIFA a tomarem posição clara nesta matéria, embora seja muito difícil de chegar a uma conclusão muito clara, mas neste aspecto há que, evidentemente, e a partir daquelas próprias imagens que estão agora também a circular de adeptos do Benfica simulando gestos simiescos, é possível identificar esses adeptos e, em função disso, puni-los. Há essa necessidade, mas eu continuo a insistir que melhor do que abandonar o campo ou haver um gesto de solidariedade que determine o final do jogo, será mais educativo, em minha opinião, que haja uma manifestação no próprio relvado de jogadores brancos e negros, gordos e magros, loiros e morenos, no sentido de mostrar às bancadas que o futebol e a atividade humana é sobretudo feita a partir da condição de iguais, todos iguais, apesar de muitas vezes serem todos diferentes. A inteligência artificial já faz parte do cotidiano dos escritórios de advogados, sobretudo na pesquisa jurídica e na análise preliminar de regulamentos. Para a advogada Magda Coco, esta eficiência tem vantagens evidentes, mas não substitui a experiência humana. Diz ela que se apenas absorver aquilo de uma máquina, não tem capacidade de avaliar adequadamente esse input. No novo episódio do mais recente podcast do Expresso, dedicado à inteligência artificial, 4 à conversa e um deles a um chatbot, da autoria de João Miguel Salvador e Paulo Dimas, Magda Coco avisa que o grande risco que temos com a inteligência artificial é que não haja capacidade de análise crítica. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá.
Tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.